Fala galera, belezinha? Então pessoal, após aí aqueles conteúdos, vocês já estudaram, que tal fazermos então a resolução de algumas questões, uma revisão bem legal aqui sobre botânica. Eu não gosto de botânica não, então chato. Gente, se liga, botânica é um dos conteúdos de extrema frequência nos concursos. Precisamos ficar atentos, principalmente o pessoal tem aquela ideia, né, quando estuda biologia, para que eu vou estudar botânica? Ô criatura, tu não gosta de feijão, de arroz? Tu não gosta de macarrão, não? Assim, meu amigo, o que é que tem a ver macarrão com botânica? Macarrão é artificial. E o trigo danado, né, que vai fazer esse macarrão, que vai fazer o teu pão, tudo tem a ver com botânica e a sua vida depende, então, na base de sustentação no meio ambiente, na ecologia, o que é? São os produtores, as plantas. Então, galera, nós vamos resolver aqui, vamos pegar aqui uma bateria, tá, de videoaulas, onde nós vamos conversar e resolver algumas questões. E o mais importante, eu digo para vocês, não fiquem atentos, não vá se deter exclusivamente a questão de gabaritar, não. Temos que entender, galera, como é que funciona e discutir os pontos mais importantes. E aí sim, a gente faz uma revisão geral. Então, vamos lá? Gente, vamos pegar aqui e prestar bem atenção no enunciado desta questão. Então, ela diz da seguinte forma, olha só. O morango, né? Então, a gente tem os frutos verdadeiros são as estruturas escuras e rígidas que se encontram sobre a parte vermelha e suculenta. Vocês estão lembrados que para a gente analisar, e é importante falar o seguinte, que quando nós falamos em fruto, tá? Quando a gente pega e analisa a questão do fruto, o fruto para ser chamado realmente de fruto, naquele verdadeiro fruto, lembre-se, esse camarada aqui, pessoal, ele vai ser formado a partir do desenvolvimento, não esqueça, da parede do ovário. No caso aqui, nós estamos falando do morango, ele não é um fruto caracterizado como um fruto verdadeiro. Por quê? Porque a parte suculenta não é constituída, não é originada a partir do ovário, da parede do ovário. E sim, galera, tá? De estrutura chamada de receptáculo, que é a base de sustentação dos verticilos florais, droseu, gineceu, enfim. Então, Ivan, é sempre assim? Não, galera, não. Existem outros pseudofrutos, por exemplo, o caju. O caju também é um tipo de pseudofruto. Nesse caso aqui, esse camarada, ele vai apresentar, o seu fruto é a castanha, é um fruto seco, tá? E é um fruto seco, ele é deiscente, ele não vai se abrir quando maduro. O que a parte suculenta significa? É o pedúnculo, é a haste de sustentação da flor. Então, eu tenho, por exemplo, pseudofrutos originados a partir do pedúnculo, ou, obviamente, que é a haste de sustentação de uma flor, ou do receptáculo, que é a base que vai ter da sustentação aos verticilos florais. Então, fiquem atentos. Evandro, não estou entendendo não esse teu discurso não, galera, presta atenção. Então, por exemplo, a gente pega aqui, para entender, ficar bem claro aqui, imagina aqui o seguinte, ó. Isso daqui é o pedúnculo, galera. E essa partezinha que eu estou colocando para vocês é o que nós chamamos de verticilos florais. Então, esse camarada aqui, ó, esse bendito aqui, eu vou colocar não agora, né? Isso aqui vai representar esquematicamente apenas o nosso pistilo, né? O carpelo. É esse rapaz que eu quero que vocês fiquem atentos aqui, ó. Esse bendito aqui, ó. Esse aqui é o receptáculo. Então, no morango é isso que vai originar aquela parte suculenta e no caju vai ser exatamente o pedúnculo, ok? Então, vamos lá. Ele está falando do fruto daquela que é coisinha pretinha no morango, um monte, né? Que muita gente pensa que é semente, não é. Aquilo é um fruto seco, galera. Então, vamos lá. Cada uma dessas estruturas resulta diretamente da fecundação do óvulo. Galera, presta atenção. Quando nós falamos em fecundação, o óvulo não é a estrutura que vai ser fecundada, não é um gameta. Não esqueça, nas angiospermas, tá? Nas gimnospermas, nas benditas pteridófitas e briófitas, o gameta feminino nós chamamos de oosfera, não tem nada a ver com óvulo, beleza? Então já descarta essa primeira aqui. Vamos lá. Então resulta, né, diretamente do desenvolvimento do ovário, tem falando de frutos, né? Que contém a semente com o embrião. Opa, isso aqui vamos deixar uma margem aqui para a gente discutir.
Da fecundação de várias flores, então os frutos vieram da fecundação de várias flores, de uma mesma inflorescência. Na verdade, então, o que acontece? O que é uma inflorescência? Você tem várias flores que desenvolvem as paredes do ovário, então você vai ter vários frutículos, normalmente carnosos. Então, não é o que acontece lá. Por exemplo, um exemplo clássico de inflorescência que vai dar origem a uma infrutescência, pessoal, é o abacaxi. Ok? Então, não seria a nossa resposta. É resultante da dupla fecundação. Galera, Evandro, não lembro o que é dupla fecundação. Galera, dupla fecundação é um evento que ele está correto ou falar que é uma exclusividade, mas entenda, a pergunta, aí vem o que é importante nos concursos, especialmente no Enem. Você tem que analisar qual é o comando da questão. Ele está falando o quê? Frutos verdadeiros. Eles são resultantes de quê, no caso do morango? Aquelas coisinhas pretinhas. Da dupla fecundação, lembre-se, quando nós falamos em dupla fecundação, nós temos duas situações aqui, claro, né? É dupla, né, monstro? Galera, presta atenção, nós falamos o quê? Na dupla fecundação, existe a primeira fecundação, ela estará relacionada diretamente o quê? A união entre o núcleo espermático, que é o gameta masculino, com a oosfera formando o embrião. Show! E isso vai formar um embrião, presta atenção. A segunda fecundação, que é um processo quase que concomitante, você tem outro núcleo espermático, que é o gameta masculino, que ele vai se unir às duas, olha só, aos dois núcleos polares, que são duas células haploides que se juntam, formando uma célula, uma estrutura diploide, que é fecundado pela outra terceira coisinha aí, né? No caso, pelo núcleo espermático, que é o gameta masculino, formando um tecido triploide de nutrição, conhecido como endosperma. Ou também conhecido esse endosperma, galera, aqui, ó, lembrando que o endosperma, no caso das chamadas angiospermas, é um tecido triploide, pode ser também conhecido lá ó, como albúmen, certo? Então, nós temos aqui uma coisinha chamada de albúmen. Então, galera, cuidado com isso daqui. Fechou? Então, atenção com esse negocinho aí, tá, galera? Então, nós temos essa condição aqui. Então, muito fácil. Vamos ver a letra E. Do desenvolvimento do endosperma que nutrirá o embrião. Bom, então veja a pergunta. Está errado, Evandro? Não, gente. A letra D e a letra E elas estão corretas, porém não fazem referência à nossa questão. Ela não é a resposta para o comando da questão. Ela quer dizer o que é que são esses frutos. Então, esses frutos são o que, pessoal? Exatamente, meu povo. Exatamente. Letra B de bambucha. Então, o fruto é originário a partir do desenvolvimento da parede do ovário e, obviamente, lá dentro, essa é a função do fruto, não só favorecer o processo de dispersão, mas dispersão para quê? Para que eu tenha que a semente possa ser encaminhada e, obviamente, perpetuar a espécie daquela planta. Beleza? Tranquilo? Então, a resposta aqui, letra B de bola. Fechou, galera? Tranquilinho? Então, vamos para frente. Show! Massa! Vamos pegar então a questão 2. O que é essa questão 2, galera? Olha só. Questão 2 é uma questão que ela não é o padrão Enem, mas obviamente nosso objetivo aqui é discutir o conteúdo, né? O padrão Enem, obviamente, você tem o comando da questão, você tem os distratores e, obviamente, você trabalha com 5 alternativas aí, normalmente bem associadas ao texto aí. Então, aqui a gente está trabalhando com questões típicas, por exemplo, você encontra esse tipo de questão em concursos, por exemplo, de particular de medicina, você encontra também na SSA, você encontra questões assim, 1, 2, 3, 4, verdadeiro e falso. Ok? Bom, então vamos lá. Primeiro item aqui, ele diz assim, analisa as proposições abaixo em relação às angiospermas. 1. Apresentam órgãos vegetativos, raiz, caule e folha, e órgãos reprodutivos, flor, fruto, semente. Show de bola! Estou falando das angiospermas. Quem não vai apresentar flor, fruto e semente? As pteridófitas e as briófitas. O Evandro, e aí, raiz, caule e folha. Qual é que é isso aqui? Gente, isso aqui tem um nome, tá? Então, olha só, galera, isso aqui nós chamamos de cormo. Cuidado para não confundir esse nome, hein? Estou falando em cormo. Beleza? Isso aqui são plantas cormófitas. Então, todas as angiospermas, sim. Todas as gimnospermas, sim. Todas as pteridófitas, sim. Todas as briófitas, negativo.
cormófitas surgiram a partir das pteridófitas da escala evolutiva. Então lembra que a escala evolutiva básica é essa aqui. Nós temos o quê? Vem as briófitas, não esquecer tudo partindo das algas clorofíceas. Depois nós temos as pteridófitas e aí partimos o quê? Para as gimnospermas e vem um grupo show chamado de quê? De angiospermas. Fechou? Beleza? Então esse primeiro item aqui, ó, massa, verdadeiríssimo. Item 2. As angiospermas são classificadas em dois grupos de estudos, monocotiledôneas e dicotiledôneas. Galera, é o seguinte, existe aqui uma coisa chamada de eudicotiledôneas, é uma classificação mais recente, chamada de eudicotiledôneas. No caso, nessa questão, na época dessa questão, se não me falha a memória, é 2014, 2015, ela ainda era aceitada ela era aceita, né, perdão, nessa condição. Então a gente pega e analisa o seguinte, ó, esse item aqui é verdadeiro, mas nós temos monocotiledôneas, temos as dicotiledôneas e as eudicotiledôneas. São exemplos que nós temos aí, classificação em termos principalmente estruturais, né, morfologicamente em relação às angiospermas. Então, beleza. O rizóide. Vocês lembram que eu falei que as briófitas não têm raiz, nem caule, nem folha, né? Isso aqui surgiu nas pteridófitas. Caramba, e rizóide, o que é? É a estrutura primitiva, não é uma raiz. Então, o rizóide desaparece quando a planta atinge o clímax. Galera, presta atenção. Rizóide, nós vamos encontrar em quem, galera? Rizóide, pessoal, nós vamos ter em briófitas. Não esqueça disso. Nós não temos rizóides nas chamadas, aqui ó, angiospermas. Então, o que acontece nas angiospermas? Elas vão ter um sistema radicular que vai se originar e vai depender muito da germinação, se ela é de uma monocotiledônea ou de uma dicotiledônea. Existe sistema radicular, mas ele vai formar, obviamente, e depois vai se formar o tipo de raiz, que pode ser axial, né, ou pivotante, que é encontrado nas dicotiledôneas e eudicotiledôneas. E nós temos aquelas raízes que são adventícias, que é cabelibus, ou fasciculadas, beleza? E essas nós encontramos nas monocotiledôneas, ok? Então esse item aqui, ó, está falso. Então item 1 e item 2 verdadeiro. Vamos aqui, então imediatamente já vai, ó, onde tiver o 3, cara, tu já vai descartando. Aqui não rola, aqui não rola, aqui não rola. Então a gente está aqui. Se o item 1, ó, cara, tu pode responder muitas questões. Se o item 1 é verdadeiro e o item 2 também, cara, então aqui já não pode ser, né, velho? Porque o item 1 é verdadeiro. É assim que se resolve questões, galera, que você trabalha verdadeiro e falso, principalmente quando você tem esse comparativo aí de 1, 2, 3, 4. Isso é muito comum em concursos de particular de medicina. Mas vamos analisar o item 4. O item 4 diz assim, ó, a raiz e o caule apresentam adaptações à intensidade de luz, a disponibilidade de água e a outros fatores ambientais, sim, como a presença de sais minerais, a questão relacionada também ao processo, tá? Umidade relativa. Então, que aí entra a questão da disponibilidade de água, a gente pode correlacionar isso daí, tá? Então, fator temperatura também é um fator importante, fator abiótico para que ocorra o crescimento, o alongamento, né? Crescimento e desenvolvimento da planta. Então, galera, esse item 4, ó, show de bolice, também está corretíssimo. Ou seja, nós temos os itens 1, 2 e 4, respostinha arrasou, letra A de aleluia. Beleza, galera? Então a gente começa a analisar essas questões básicas para entender bem, discutindo os fatores. Então, lembrando mais uma vez, o fruto, ele é originado a partir da parede do ovário. Gameta feminino não é óvulo, é oosfera, desde briófitas até angiospermas. Terceiro ponto importante, a dupla fecundação é uma exclusividade e é um processo que ocorre. Um núcleo espermático fecunda a oosfera formando o embrião e o outro núcleo espermático fecundará as duas células que são chamadas núcleos polares, que são células originadas a partir de estrutura feminina, são células haploides que se juntam formando o quê? Uma estrutura diploide, que aí vem o chamado núcleo espermático haploide formando o quê? Uma estrutura triploide, que é o endosperma ou albúmen, que tem função de nutrição.
Quarto, não existe raiz, caule, folha, fruto, semente. Não existe raiz, caule, folha, ou seja, cormo nas briófitas. Quando surge isso aí? A partir das pteridófitas. Então, a partir das pteridófitas nós temos as cormófitas e a partir das gimnospermas nós temos as espermatófitas. Como assim, Evandro? Que vão apresentar semente. Além de semente, a partir das gimnospermas, nós também teremos o quê? As plantas sifonógamas. Que danada é isso, Evandro? Plantas que vão apresentar o quê? Tubo polínico, beleza? Então, tubo polínico e semente a partir de quem? Das benditas gimnospermas. Então, são gimnospermas e angiospermas. E a parte de frutos, obviamente, flores completas com verticílios nas angiospermas. Fechou, galera? Valeu? Lindos, espero que vocês tenham aí revisado legal. Próxima videoaula, vamos continuar nessa revisão, beleza? Valeu, galera. Tchau, tchau.